Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, realizado semanalmente pela ADECO. Na semana em que se comemora o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a ADECO reforça a importância de promover a proteção e o respeito pelos direitos dos consumidores. Esta data constitui uma oportunidade para sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de relações de consumo mais justas, seguras e transparentes, bem como para destacar o papel fundamental do consumidor no mercado. Este ano, a comemoração é assinalada sob o lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes, que chama a atenção para a importância de garantir a segurança e a qualidade dos produtos, fortalecendo a confiança dos consumidores e promovendo um mercado mais justo, transparente e responsável. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. Enquadrado nas comemorações do março, mês do consumidor, o delegado da AERIS, Agência Reguladora Independente de Saúde para as Ilhas de Barlavento, aborda o papel da entidade reguladora na garantia da segurança dos consumidores em Cabo Verde. Informação Jurídica aborda as etapas fundamentais para a elaboração de um contrato de comércio eletrónico. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Enquadrado nas comemorações do Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, que se assinala 15 de março, a ADECO esteve em conversa com o delegado da AERIS para a região norte do país, Edson Cabral, a fim de conhecer como a AERIS atua, a pertinência do seu trabalho e os desafios enfrentados na regulação, supervisão e fiscalização dos setores de saúde, farmacêutico e alimentar em Cabo Verde. A AERIS tem como finalidade a regulação técnica e económica, assim como a supervisão de áreas relacionadas com a saúde e ou com a proteção dos consumidores. Na prática, isso significa, por exemplo, desenvolver e implementar ferramentas de regulação, registar e licenciar estabelecimentos, verificar o cumprimento das normas, atuar em caso de infrações, gerir conflitos entre utentes e prestadores de serviço e ainda emitir pareceres técnicos sobre matérias relacionadas com a atuação da AERIS. Ainda a AERIS intervém em questões relacionadas com a fixação de preços de produtos e serviços. A AERIS trabalha tendo em conta a sua missão. E qual é que é a sua missão? É contribuir para a proteção da saúde pública e dos interesses do cidadão, assegurando um elevado nível de segurança sanitária dos sectores objetos de regulação. Consideramos que o conceito de regulação, por si só, já é um grande desafio. Quando analisamos a AERIS, podemos identificar como desafios a sua própria conjuntura. O alcance geográfico das atividades. Sabemos que somos um país arquipelágico, portanto aumenta aí o desafio de alcançar todas as áreas do país e também aquilo que é os recursos que a AERIS tem, por exemplo, sublinhando aqui os recursos humanos. Também gostaríamos de sublinhar a rapidez que os processos de elaboração e publicação de atos legislativos deveriam cumprir e que muitas vezes não se consegue, portanto, com impacto também direto naquilo que é as metas de regulação da entidade. Em caso de recepção de alguma notificação por parte de um cidadão ou de um utente, existem procedimentos internos, não é, que devem ser aplicados, desde o registro dessa notificação, a devida análise por departamentos específicos da AERIS, por exemplo, temos as direções de regulação técnica, temos um gabinete jurídico e temos portanto, o próprio gabinete de comunicação e gestão de utentes. Feita essa análise, os procedimentos também ditam, né, aquilo que é o prazo de resposta que deve ser dado a cada notificação ou a cada solicitação. Portanto, resumidamente, diria que a entidade tem procedimentos definidos para
conseguir dar essa resposta perante notificações que dão entrada na entidade. Pensamos que o balanço é positivo. A Eris trabalha, portanto, e tem trabalhado ao longo destes 7 anos naquilo que é o alcance das metas definidas no seu plano estratégico e também nos planos anuais de atividade. A Eris tem dado atenção àquilo que são os alertas recepcionados, não é? São os pontos focais de sistemas de alerta, por exemplo, associado aos produtos cosméticos, aos produtos alimentares, aos medicamentos também, portanto, temos dado atenção a isso. Também a Eris tem apostado na elaboração de propostas de atos legislativos e regulamentos, lá está, para continuar aquilo que é o objetivo da regulação. Portanto, nós, e também enfatizamos aqui aquilo que são atividades de cooperação com entidades nacionais e internacionais, que também acabam por melhorar aquilo que é a atuação da entidade. Portanto, sumariamente, pensamos que o balanço é positivo e isso está retratado naquilo que são os relatórios que podem ser consultados através do site da Eris. Apelamos que os consumidores façam parte da regulação, ou seja, por outras palavras, apelamos que os consumidores sejam ativos, ou seja, sejam consumidores conscientes, não é? Que façam escolhas conscientes e que, em caso de alguma necessidade, contactem a Eris, também participem naquilo que são consultas públicas e que têm impacto na regulação, por exemplo, através da participação em associações de consumidores. É uma boa iniciativa, quando falamos aqui do cenário da regulação. Portanto, apelamos também isso aos consumidores, que façam parte de associações. Portanto, que sejam cidadãos atentos e lá está, que façam parte da regulação. A ADECO convida todos os seus sócios a participarem da feira informativa e educativa promovida pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Consumidor, que se assinala a 15 de março e que este ano tem como lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes. O evento será realizado no dia 14 de março, na cidade da Praia, e contará com atividades de caráter social, educativo e informativo que reforçam a consciência pública sobre os riscos associados à falta de segurança dos produtos, além de informações sobre a proteção dos consumidores e a promoção da sustentabilidade das entidades reguladas. Não perca esta oportunidade de se informar, interagir e fortalecer o compromisso com um mercado mais justo, seguro e transparente. O comércio eletrónico tem crescido nas últimas décadas, oferecendo novas oportunidades, mas também desafios relacionados com segurança, transparência e proteção do consumidor. Com o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, celebrado este ano sob o lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes, a rúbrica Informação Jurídica desta edição do programa apresenta as etapas fundamentais para a elaboração de um contrato de comércio eletrónico, garantindo segurança, direitos e responsabilidades para todas as partes envolvidas. Olá a todos. Hoje vou abordar um tema de grande relevância, a proteção do consumidor no comércio eletrônico em Cabo Verde. O comércio eletrônico em Cabo Verde é atualmente regulado por um regime jurídico moderno e estruturado essencialmente pela Lei de 2024, que aprovou os regimes jurídicos dos serviços digitais e do comércio eletrônico. Este diploma articula-se com a Lei de 31 de dezembro de 1998, que estabelece o regime jurídico de proteção e defesa do consumidor. O legislador cabo-verdiano procurou criar um quadro legal que concilie dois objetivos fundamentais: promover o crescimento da economia digital e assegurar uma proteção efetiva do consumidor final. Comecemos pelo âmbito da aplicação. Nos termos do artigo 1 da Lei de 2024, é aprovado o regime jurídico dos serviços digitais e do comércio eletrônico. O artigo 2 estabelece que esta lei é aplicável
aos prestadores que disponham de estabelecimento estável em Cabo Verde, independentemente da localização dos destinatários dos serviços. E também aos prestadores que, mesmo estando sediados fora do território nacional, exercem atividade da oferta de serviços digitais ou comércio eletrônico em Cabo Verde. Ou seja, qualquer operador que venda bens ou preste serviços a consumidores em Cabo Verde está sujeito às regras nacionais. Passemos agora às obrigações de informação pré-contratual. O artigo 26 da Lei de 2024 impõe ao comerciante o dever de fornecer, antes da conclusão de um contrato celebrado através da internet, um conjunto mínimo de informações obrigatórias. Essas informações incluem a identidade do comerciante, incluindo nome ou denominação social, endereço físico, número de telefone e endereço eletrônico, as características essenciais do bem ou serviços, o preço total do bem ou serviço com discriminação de taxas, impostos, encargos suplementares de transporte ou entrega, o modo de cálculo do preço quando existem descontos, as modalidades de pagamento, entrega e execução, a data limite de entrega, o sistema de processamento de reclamações e o regime de garantia de assistência pós-venda, os termos e condições aplicáveis ao contrato, a política de privacidade e o regime de tratamento dos dados, a existência de códigos de conduta e a existência de mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios. Essas informações devem ser prestadas de forma clara, compreensiva, transparente e respeitando os princípios de boa-fé e de lealdade nas transações comerciais. Se o comerciante não cumprir estas exigências, o consumidor pode não ficar juridicamente vinculado ao contrato. Assambarcamento é considerado uma infração contra a economia. Podemos ter assambarcamento praticado pelo comerciante ou fornecedor, ou também pode ser praticado pelo próprio adquirente, o consumidor. O assambarcamento praticado pelo comerciante ou fornecedor é uma situação em que, no período de notória escassez ou com prejuízo do regular abastecimento do mercado de bens essenciais ou de primeira necessidade, ou ainda de matérias-primas utilizáveis na produção dos bens essenciais, o comerciante ou fornecedor, já tendo estoque desse produto, oculta essa quantidade, recusa a sua venda segundo os usos normais da respectiva atividade, com o objetivo de alterar os preços ou prejudicar os consumidores. Esta prática é punida com pena de prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa de 80 a 200 dias. Podemos ter também assambarcamento de adquirente, ou seja, assambarcamento praticado pelo próprio adquirente ou consumidor. Isto acontece quando o adquirente ou consumidor, em situação de notória escassez ou com prejuízo do regular abastecimento do mercado, adquire bens essenciais ou de primeira necessidade em quantidade manifestamente desproporcionada às suas necessidades de abastecimento ou de renovação normal das suas reservas. Aquele que praticar o assambarcamento de adquirente é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa de 60 a 120 dias. Um consumidor deparando com uma situação de assambarcamento praticado pelo fornecedor ou pelo próprio adquirente, como neste caso pelo próprio consumidor, deve comunicar a prática às autoridades competentes, neste caso a IGAI. Esta é a autoridade responsável por investigar e praticar as penalidades cabíveis. Como consumidor, é importante refletir sobre as práticas de consumo responsável e evitar compras excessivas de produtos, pois isto pode agravar ainda mais a situação para outros consumidores. Para evitar essas práticas, seja um consumidor consciente, solidário e responsável.
E assim chegamos ao fim do programa de hoje, mas a ADECO continua disponível para atender dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras espalhadas pelo país. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira.